Olá, estamos aqui para mais um podcast e hoje com um tema muito incrível, falar de luto, né? Quem já nos acompanha desde 2019 com o nosso podcast Sua Carreira em Cena, sabe que a gente já teve aí um desafio de falar sobre Coloque um Ponto Final, comentar sobre o livro, que trouxe um pouquinho desse olhar sobre encerramentos de ciclos. E falar do luto ainda é um tabu em muitos ambientes, especialmente no mundo do trabalho. No entanto, ele vai muito além da perda física de alguém. O luto simbólico, que ocorre em transições como demissões, aposentadorias, mudanças de cidade, rupturas afetivas ou até perda de identidade profissional, também merece uma atenção. De acordo com a OMS, mais de 280 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. E muitas dessas situações têm como gatilho perdas mal elaboradas. E no Brasil, uma pesquisa da Fiocruz, bem atualizada, 2023, diz que cerca de 18,6 milhões de brasileiros apresentam sinais de sofrimentos psíquicos relacionados a lutos e rupturas importantes, muitas vezes silenciosas. E no contexto corporativo, uma pesquisa realizada pela Harvard Business Review revelou que 60% dos profissionais que passaram por perdas ou transições importantes sentiram-se pressionados a seguir em frente, sem o devido espaço para processar o que estavam vivendo. Acho que aqui alguns já se identificam ou identificam alguém que passou por esse tema. Então, falar sobre luto, especialmente o não reconhecido ou mal vivido, é também falar sobre saúde emocional, produtividade, relacionamentos e fé. E hoje a gente vai falar sobre algo em algum momento da vida que todo mundo vai enfrentar, este luto. E vamos falar também sobre encerramentos de ciclos, fé, cura e recomeço, com sensibilidade, acolhimento e também caminhos práticos para quem sente que precisa seguir, mas não sabe como. E para isso eu chamei uma pessoa que, além de autoridade, né, de já ter tido a oportunidade de escrever um capítulo de um livro muito importante, ela vai falar um pouquinho sobre as formações dela, e uma pessoa que já caminha com a gente há muito tempo, que além de psicóloga, amiga, é nossa pastora, Daniela Pardini, que eu tenho assim muita alegria, né, de convidar, porque eu acho que além dessa sensibilidade como profissional, como pessoa, vai muito além. Eu acho que transpõe esse olhar de luto, né, com um olhar de caminhar, de avançar mesmo, né. Então eu estou muito feliz, Dani, né, da gente ter conseguido a agenda também. E por se tratar de um tema muito sensível, né, que a gente já conversou em tantas oportunidades, eu vejo assim que tem que ser alguém que possa trazer aí com essa leveza, né, um assunto tão pesado. Sim. Bom dia, Leni, é um prazer, uma honra estar aqui hoje, né, com você. Tínhamos pensado tantas vezes, agora deu, né? Deu certo, né? E é um tema, assim como você disse, né, Leni, tão pesado muitas das vezes e por isso, infelizmente, muito negligenciado, né? E eu costumo dizer que a morte, ela é um tema que é necessário se falar, né? Em vida. Porque às vezes a gente vai negligenciando e vai deixando sempre para depois, mas ela tá posta, ela tá ali todos os dias para com as nossas relações. Assim como você disse muito bem, em várias áreas, em vários setores, a gente pensa que a morte ela só está relacionada ao ente querido, né? E ela vai muito além disso. E por isso que, infelizmente, muitas pessoas não entendem o lugar que ela está, o que ela está passando por causa disso, por causa de um luto não reconhecido, né? Que faz toda a diferença quando a gente identifica. E eu acho que caminha por várias premissas, né? Acho que para a gente avançar em algumas escolhas, em algumas possibilidades, passa por viver de fato isso. Mas eu queria assim que tu me trouxesse assim, como é que você define esse luto, como é que ele pode se manifestar além dessa morte física, né? E até dentro do próprio atendimento, né? Do próprio atendimento clínico, assim, como é que ele se manifesta hoje? Às vezes as pessoas nem sabem que é aquilo, né? Traz um pouquinho. Sim, é verdade. A gente observa muito na clínica,
Leni, que assim, as pessoas elas não conseguem realmente identificar. Então, quando elas chegam, às vezes, com uma dor, uma angústia muito forte, eu falo que ainda não é nem uma depressão. Porque às vezes a pessoa pensa que só estou com uma depressão e isso é justificável. Não. Infelizmente, é claro, muitas depressões são ocasionadas mediante a luto, né? A gente viu aqui em dados, sim, né? Sim, é bem real isso. E aí entra a negligência, porque não, eu só perdi alguém lá atrás, né? Ou não, só mudei de carreira, ou fui demitido, né? Eu tive que mudar de estado, eu tive que mudar de país, né? O meu pai, a minha mãe teve que ir para uma casa onde eles vão ser melhor cuidados e eu tive que deixá-los. Eu entrei na menopausa, né? Nossa. Eu tive um filho, ou todos os meus filhos agora casaram. Agora eu tenho a síndrome do ninho vazio. Do ninho vazio, né? Então, assim, são várias situações de luto que às vezes a gente não tem noção, né? Por isso que eu corri para fazer mesmo a especialização em tanatologia. Que nome engraçado, que é nome né? muito, todo mundo fala o quê, né? Que xingamento é esse? E a tanatologia é um estudo sobre a morte e o morrer, né? E aí sim a gente estuda várias formas de elaboração de luto e os tipos de lutos, né? E aí entra dos mais simples possíveis, uma coisa que às vezes a pessoa chega na clínica, Leni, e ela não imagina que é uma elaboração de luto, é uma separação. E ela está passando pela elaboração de um luto, o luto de quê? De um casamento perfeito, de um casamento bem-sucedido. Por quê? Até isso? Sim, por quê? Porque para a pessoa, às vezes o significado para a pessoa de um casamento é o histórico para ela. Os pais, as referências foram casados por muitos anos, não teve caso de separação na família. Então o significado para ela é muito forte. Ou o oposto, todos se separaram, eu vou me manter casada. Então, quando ela chega no final de um relacionamento, que aquilo de fato acontece, para ela precisa elaborar um luto do fim desse casamento, do casamento perfeito. Outro que às vezes a gente também não faz ideia, e às vezes quando não tem um caso tão próximo na família, é do filho perfeito. O filho, né, são mães, pais, de filhos atípicos, né, e que se projeta o filho perfeito. No entanto, hoje é o príncipe, é a princesa, né, e infelizmente acontece que vai vir com alguma enfermidade, com algum espectro, né, com alguma situação. E aquilo ali assim, infelizmente a gente vê casais que se separam, né, que findam um casamento por causa desse luto aí, né, tamanho é a frustração. E é um luto, que às vezes a pessoa vai carregar pro resto da vida se ela não trabalhar. E é tão interessante porque eu vejo assim, olhando muito para o mundo do trabalho, especialmente, né? E que envolve mudança de cidade, que alguns envolvem, né, separação, enfim. Na medida que eu não trato disso, como isso se arrasta, né? Eu não tomo consciência. Ontem mesmo, quando a gente estava no escritório falando um pouco sobre isso, né? A pessoa é desligada. Ela não aceita que ela foi desligada. Ela se revolta. E às vezes ela aceita uma vaga, um projeto, porque ela não quer internalizar aquilo e ela quer sair por cima, né? Então, rapidamente, ela bota um band-aid. Como ela não toma consciência do que levou aquilo a acontecer, do desgaste, né? Que dos dois lados teve um desgaste, ela vai repetindo isso, sim, né? E então, assim, eu acho que é muito difícil para as pessoas entenderem que, às vezes, para começar um novo ciclo, ela precisa encerrar um ciclo, né? Então, e por que é tão difícil, assim? Por que é difícil ela entender que não dá para ela ter tudo ou não dá para ela se apropriar de todas as escolhas, Dani? Aí a gente vai para um âmbito muito amplo, Lenine, em que sentido? Porque existe tanto a base, o significado de como aquilo foi introjetado para essa pessoa, como ela sonhou com aquilo ali, quanto o que aparenta hoje, que são as redes sociais. Né? Aquilo que eu me expresso, aquilo que me coloca no lugar de pertencimento. E às vezes essa empresa, esse emprego, coloca essa pessoa no lugar de pertencimento. Né? E para ela, para a família, aí entra a gente voltar a olhar a base, a estrutura, o significado. Então, às vezes, os pais sempre desejaram o sonho, nossa, você entrar nessa empresa. Vai ficar até se aposentar. Até se aposentar, né? Você está nesse local de trabalho, nessa função dentro de uma empresa, assim, chega a ser uma realização
não só pessoal, mas para a família. Então, ela sair deste lugar é ela frustrar muita gente. É isso que eu fiquei pensando. Então, o não ter consciência do encerramento passa por não cristalizar essa expectativa, entender que eu tô ali. E aí até me fez lembrar, assim, sobre mudanças, né? A pessoa às vezes abrir mão de uma carreira para ser mãe. Sim. Né? Não, mas não, as pessoas não acham que eu devo ser só a mãe, né? Fazer essa escolha tão abrupta para umas tão normal para outras. Sim. Né? E tão nobre, né, Eleni? É tão nobre, porque você está parando para gerar em uma pessoa significado, entendimento. Você está parando para não só gerar nos 9 meses, mas gerar uma vida. Uma vida, né? Um próximo pai, uma próxima mãe. E assim, isso que você falou é bem interessante. Hoje a gente tem socialmente, culturalmente, um menosprezo da dona do lar, né? Daquela que parou só para ser mãe. Exato. Só quando a gente coloca nessa frase o só, a gente já está menosprezando, né? E parar para ser mãe, além de ser uma dádiva, é algo magnífico. Porque a pessoa está... Hoje, na verdade, isso é o maior sucesso e riqueza. Ela pode parar de ser aquela que vai gerar finanças, recursos, que a gente sabe que não é só isso, logicamente, é um lugar, né? Mas para estar cuidando do seu lar, da sua casa, ter aquele olhar que só essa mãe, só essa esposa, só essa mulher vai ter para dentro de casa, né? E o que ela não vai perder, mas ela vai vivenciar com os filhos. O primeiro passo são as primeiras palavras, são as conquistas, são as falas. E realmente isso a pessoa, ela precisa, na verdade, elaborar esse luto, né, de estar em evidência, de estar naquilo que talvez toda a sociedade almeja. E aí entra o significado do sucesso. O que é sucesso para um e para o outro? Então elabora esse luto também de ser uma mulher de sucesso, que está de terninho, né, que está aí muito bem, para ser uma mãe que está ali dentro de casa. Eu acho que isso dá um outro podcast, né? Porque eu acho que trata muito da expectativa do outro, né? Sim. Esses dias, às vezes eu pergunto pra Joana e pra Esther, né? Assim, o que elas querem ser quando crescer? A Joana tá na professora ainda, né? Quer ser professora. E a Esther, ela fala que ela quer ser mãe de 4 filhos e quer ser professora, né? E esses dias e ela não muda. 4 filhos que ela quer ter, 4 meninas pra não mudar o desenho da televisão, ela fala, pra não dar briga. E aí eu brinco assim, filha, se tu for uma boa mãe de 4 filhos, tu pode ser qualquer coisa. Porque é um desafio, a maternidade é um desafio. E eu vejo, assim, que é muito dessa expectativa, né? Eu alimentar, e aí as redes sociais avançam para isso, né? E também, eu acho que traz muito essa questão do autoconhecimento, né? Do eu me conhecer e olhar o que serve para mim e o que serve para o outro, né? E até eu tenho uma pergunta, assim, enquanto experiência clínica e pastoral, né? Quais são os impactos, né? O que se arrasta na vida do outro de não vivenciar esse luto? De não tomar consciência, né? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas ações práticas, né? Que vai depender muito do luto, mas assim, o que impacta de não encerrar bem esse ciclo, sabe? Eleni, infelizmente ele vai impactando de uma maneira muito abrupta para a pessoa, e infelizmente ela não consegue às vezes nem visualizar isso, né? Pois é. Então assim, vai impactar em traumas emocionais, vai impactar e ela não conseguir dar novos passos. Às vezes, muita gente hoje que sofre de pânico, infelizmente, está totalmente ligado a isso, porque ela tem medo de dar um passo novo, ela tem medo de entrar em um outro lugar, ela tem medo de começar uma nova família, ela tem medo de entrar numa outra empresa, né? Reproduzir. Equipe, né? Ter que produzir, ter que demonstrar o desempenho. Uma das coisas que é muito difícil para as pessoas é ter que começar do zero. Eu tenho que me apresentar novamente, sendo que, poxa, eu já caminhei tanto, eu já tenho meu currículo aqui, eu já tenho tantas histórias, e a pessoa, infelizmente, um dos que é muito nítido, é uma fala muito repetitiva, quanto àquilo que ela já fez. Então ela quase se apresenta um currículo toda vez que é uma conversa informal. Pergunta da sandália dela. Essa sandália, menina, vou te contar essa sandália. Aí ela conta toda uma história, porque quando ela foi fazer tal lugar... Então, infelizmente, é sempre ter que ir em busca da aprovação do outro para novamente se encaixar em um lugar. Então isso gera-se muita dor, Leni. Gera estresse,
gera angústia, gera depressão, gera pânico, né? Esse medo do novo, infelizmente, ocasiona crise de ansiedade, né? E o mais leve, né? Vamos falar um pouco mais leve do que isso. A pessoa, ela ter vergonha de se expor. Ela tem, às vezes, uma opinião, tem tanta bagagem ali, mas ela não consegue colocar uma fala no momento propício. Não se arrisca, ela não porque se arrisca. Ela acha que ela não é apropriada para aquilo ali. É inadequada, é incapaz. Por quê? Porque principalmente, né, voltando nesse tema de carreira, né, Leni, que a pessoa foi infelizmente demitida, ela se sente a pior das piores das pessoas. Principalmente se ela tem lá atrás situações de outros lutos. Não precisa nem ser o mesmo. É mesmo? Sim, se ela tem outros lutos de perda, é mais uma perda que ela está vivenciando. Então, ela elaborar isso é muito difícil. Então, algumas pessoas vão se irritar muito. Vai ter vai ser muito irritadiço em alguns momentos. Então, ela vai ter uma irritabilidade que ela desconhece. Mas é por causa disso. Internamente, o que ela, no fundo? Novamente, eu estou perdendo. Eu não acredito que eu sempre perco o que eu amo, quem eu amo, as situações. E aquilo gera uma instabilidade muito grande emocional. E aí, infelizmente, se ela não trata, ela não consegue começar um novo. E aí ela perde oportunidades. Porque ela vai viver outras frustrações, mas é ideal que sejam diferentes, né? E além de ser diferentes, que ela elabore aquela para viver outras. Para viver outras, E é tão interessante. Faz parte. Quando ela elabora até de uma maneira significativa, e aí eu preciso falar que entra um processo terapêutico. O luto é algo muito normal, Leni. Sim, as pessoas não encaram isso. Não encara, é algo muito normal. Infelizmente, a maior certeza que o ser humano tem é a morte. Infelizmente, gente. Só que como a gente negligencia falar, você não se prepara para a finitude. De nada. Então eu não preparo para a finitude de um ente querido falecer, de um pet, de um emprego. E o que é pior, que eu falo, tanto de carreira, pet, mudança, é o luto que não pode ser reconhecido. Então você chega num outro lugar, numa outra cidade, aí você veio pra cá, que legal, que interessante, como é que é lá? E ela não quer nem abordar como que é lá, porque tá doendo. Ainda ela não se associou no novo E espaço. ela não pode sofrer por isso, porque a sociedade não reconhece isso como luto. Isso que é o mais danoso, né? É verdade. Entendeu? E nesse caso, assim, pastor, eu acho que essa questão de mudança de lugar, né? Seja por casamento, Sim. a gente vê isso, né? Seja por trabalho, nossa... Leni, é tão interessante, eu comecei a pesquisar e me interessar muito por essa área, porque é estranho a pessoa estudar sobre morte, né? Mas é. Por causa de uma experiência muito pessoal. Porque eu mudei muito de cidade, de país, né? Tanto por causa de missões, quanto por causa de trabalho, né? De certa forma. Então a gente mudou muito. E aí teve um momento na minha vida que a gente voltou pro Brasil, que eu acordava por alguns minutos e eu não sabia onde eu estava. Eu não me localizava, se eu estava num apartamento, se eu estava numa casa, se eu estava em Maringá, em Birigui, se eu estava na África do Sul, se eu estava em Cuba, eu não me localizava. E aquilo me assustou. Eu ia dizer, deve dar um pânico. Um pânico, que eu falei, eu estou desassociada, eu estou desenraizada. O pertencimento, eu não sei onde eu sou. Né? E aquilo ali me assustou muito. E me levou a fazer uma busca, uma pesquisa que eu fiz com mais de 11 mulheres em países diversos. Em Guiné-Bissau, África do Sul, sabe? Em vários outros países, assim. E foi muito rica essa pesquisa. E todas elas tiveram que elaborar esse luto de sair dos seus países, do seu idioma, da sua cultura, dos seus alimentos, da sua família, dos seus amigos. E ir para um lugar que, ao mesmo tempo, elas tinham que estar contentes, felizes, porque elas iam com um propósito, seja para uma ONG, seja para um trabalho social, seja para mudança de carreira. Teria que estar contente porque é um sucesso, cheguei onde eu quero. Mudei, né? Tudo é muito novo, porém um choque cultural vem. Imagina. Junto com ele, a elaboração do luto. E aconteceu isso comigo. Só que na hora de ir, fui muito empolgada, muito feliz, várias renúncias, né? N renúncias. E aí entra para mim era só renúncia. Quando eu cheguei no campo, eu vi, não, é luto. Cada coisa que eu vi indo embora... Já teve essa consciência? Já tive a consciência. Ótimo. E assim, só que no processo que eu fui, não. Quando eu cheguei lá, que isso eu fui lembrando. Eu ia cozinhar alguma coisa em casa, eu não tinha aqueles aparelhos simples dentro de casa. Só que eu tinha tudo na minha casa no Brasil. E muitos deles, como a gente ia embora de vez, né, não vamos mais voltar, a gente doou, vendeu, desfazemos de tudo. Hoje eu vou na casa de amigos. Dani, você lembra dessa almofada? Graças a Deus, nem lembro mais, né? Mas era da minha casa. Você lembra desse quadro? Você lembra disso?
E não lembro mais porque hoje não dói mais. Ai, isso que eu ia te perguntar. Aham. Porque se eu não trabalho isso, eu fico. Se eu não trabalho, quando eu chego e olho, aí ia doer. E aí é um dos sinais de que ali ainda tem a dor do luto. Tá. E a dor do luto, ela é normal. O luto, a gente passar por ela, a gente não está preparado para perder. Não tá na fraqueza. Não está. Tá no Deus sentimento. não nos criou assim, na verdade. Criou pra gente ser eterno, né? A queda do homem fez com que a gente tivesse que abrir mão. E isso dói muito, né? E aí a gente precisa, mas é natural em que sentido? Que eu preciso avançar, é um ciclo natural da vida, né? E quando eu entendo isso com a mais naturalidade possível, não significa que não vai ter dor. No entanto, não é um estado, é um processo. Entendi. O deserto é um processo, ele não é uma chegada final. Não, você vai passar. É um só que o que é interessante? Ele também não é algo, primeira etapa, segunda etapa, ele é a espiral. Ele vai, ele volta, que ele não vai, tem data, volta. né? Vai depender muito do nível de consciência que eu tomo, da ajuda que eu tenho, do quanto... Teve uma psiquiatra, era incrível, assim, Elizabeth, ela trouxe para o mundo muito essa realidade do luto, né? E ela postulou 5 fases aí, principalmente emocionais, que você vai viver durante esse luto, né? E a primeira dela é a negação. A primeira dela você vai negar, né? Absolutamente não tá acontecendo, não é possível, não estou perdendo. Não. O idoso, Leni, como isso é real? Eu estou num tempo de finitude, eles encararem isso, é um luto absurdo de ter força física, força laboral, processo cognitivo. Às vezes o processo cognitivo tá ótimo, a não ser a questão da memória, né? Sim. Mas tem várias ideias, é criativo, mas o corpo não corresponde. Mas aí tem um pouco do teu capítulo, né? Sim. Aí tem mais o apelo né, de tratar da beleza, de ter, né, atividade física é para saúde, mas para alguns é para estética. Sim. Né? Até lidar com isso, Até lidar com isso. Então, assim, esse meu processo de luto que eu vivenciei me levou a estudar, né? Me levou a buscar, foi essas outras mulheres, e depois também fiz uma pesquisa sobre os sobreviventes enlutados de pessoas que faleceram por suicídio, que é outro tema fortíssimo, que dá outro podcast aqui, que é muito pesado. Então, é o luto mais difícil de se elaborar. Alguns pesquisadores julgam, assim, ainda tentam dizer, e talvez a gente não sabe se está tão correto, que talvez ele nunca consiga elaborar, né? Mas a gente sabe que sim, é possível. A gente acredita nisso, né? Aí entra a fé. Aí né? entra a fé. Aí entra a fé. E tem outros recursos a partir dela, né? Sim. Por quê? Porque o luto por suicídio, na verdade, a pessoa, ela não quer morrer, ela quer finalizar uma dor. Porém, quando ela consegue, infelizmente, falecer, morrer, acabar com aquela dor, aparentemente, ela está transacionando a sua dor para quem fica. A pessoa fica cheia de questionamentos, a culpa, né? Que é uma das... Por isso que esse luto, o que eu fiz? Ou o que eu não fiz? Né? Ou como eu não vi. Então essa culpa, ela é muito, muito pesada. Então aí fiz também um estudo, uma pesquisa sobre, que foi muito especial. Era muito pesado, mas muito útil, né, pra gente ajudar pessoas mesmo nesse sentido. E nessas pessoas, como é que elas lidaram com isso? Assim, cada um, eu falo que o processo do luto para cada um é muito individual, né? Porque entra o significado do luto para ela, entra quem é essa pessoa para ela, né? Como ela entrou na vida dela, qual a parte significativa que ela tinha. Porque às vezes, infelizmente, a pessoa pode ter um filho, mas que não tem convivência com esse filho, né? Ou com o pai, ou com a mãe, né? Tá. Até nesse texto eu vou falar, depois a gente fala um pouco mais sobre ele. Mas assim, para lidar com esse luto, ela precisa verbalizar muito, Leni. E infelizmente, às vezes no início ela não consegue. E verbalizar raiva, verbalizar a dor, que aí é das fases que a gente estava falando, né? Que primeiro é a negação. Não, eu não acredito que fez isso. Não é possível. Não acredito que teve coragem. Estava sorrindo, estava ontem sentado na minha frente. Eu não vi, eu não percebi. Depois entra a raiva, uma raiva mesmo que tipo assim... De si próprio, da pessoa. Por que fez aquilo? Por que fez aquilo? Só que a pessoa, ela chegar a verbalizar que ela tá com raiva, é muito difícil, porque ela ama aquela pessoa foi embora, eu não tenho o direito de ter raiva, mas Exato. ela tem. E aí ela precisa verbalizar essa raiva, ela precisa escrever sobre, ela precisa talvez gritar isso, Leni, né, num ambiente seguro. Por isso que eu falo que você fazer terapia, principalmente para elaborar um luto, nem que seja só essa área da sua vida, né, essa situação, mas procure ambientes seguros, pessoas que vão te entender, porque faz toda a diferença. E aí a pessoa, ela precisa verbalizar. Eu lembro de uma
uma mãezinha que a gente pegou, que infelizmente foi um filho adolescente que tinha cometido suicídio. E ela foi até na 5ª sessão que ela conseguiu verbalizar que ela estava com raiva, né? Ela estava com raiva e ela queria, se ela pudesse vê-lo, perguntar por quê, né? E foi muito doloroso aquilo ali. E foi bom que ela conseguiu trazer ali, né? E é lógico, manifestar também a dor da culpa. E desmistificar isso, né? Porque infelizmente é uma escolha pessoal. Infelizmente, né? Então, assim, só que o outro, se ele não tiver essa elaboração significativa e ressignificar isso, ele vai carregar essa culpa pelo resto da vida, né? Então precisa mesmo trabalhar. E aí vem depois a outra fase que ela postulou também, foi a depressão, que é aquela angústia profunda, né? Que a pessoa cai, realmente eu perdi essa pessoa. E ela cai na dor da perda. É real, eu não vou ver mais, eu não vou... O emprego... E vivenciar isso É importante, Leni. Essa dor, ela tem que ser vivenciada. É importantíssimo. De forma, cada um do seu jeito, mas até para ela romper e não passar arrastando corrente a vida inteira. Sim. É importantíssimo. Por isso que um ambiente seguro é tão importante para ela verbalizar, para ela chorar mesmo. E falar o que ela pensou, o que ela sentiu, né? E ela se permitir sentir essa dor, porque é real, né? E aquilo que eu falei é a espiral. Às vezes vai ter momento que você já entendeu, perdi, não vai voltar mais, mas às vezes eu nego novamente. E não significa, poxa, retrocedi tudo. Não. Ele só tá minimizando. Ele só está processando. Né? É igual uma ferida que você realmente, um acidente, né, e se machucou, se queimou, e aquela pele, ela precisa de um tempo para ser restaurada. É o mesmo processo do luto, só que ele não é visível. É interno. E a gente se ocupa com tantas coisas externas e não se percebe que eu preciso vivenciar. E sabe, Dani, assim, ó, esse ano completam 10 anos que eu perdi minha mãe, né? 10 anos, né? E acho que a gente conversou muito sobre isso, né? O quanto doía. E até no momento de eu estar grávida da minha primeira filha, né? Então, e eu lembro que recentemente eu conversando com alguém sobre tudo que aconteceu, foi uma das poucas vezes que eu não me emocionei. Então eu fiquei pensando assim, puxa, liberei esse processo, né? Não é que ainda não existe a falta, não existe a ausência, mas ela não dói mais, né? Ela não é mais aquela ferida, né? Ela agora é uma cicatriz, né? E aí eu vejo, assim, o quanto a gente precisa ter consciência disso. Sim. E aí, acho que é outro podcast também, né? De acordo com alguns perfis de comportamento, sejam no DISC, seja no sanguíneo, né? Vai lidar de forma diferente, né? Sim. E aí eu queria trazer um pouquinho para a questão do luto não reconhecido, porque na hora que tu estava falando de mudar de cidade, de acordar num lugar diferente, aí eu pensei nessa pergunta, né? Como identificar? E aí eu queria, assim, arriscar uma resposta. A comparação é um sinal do tipo, puxa, lá eu tinha isso, aqui eu não tenho. Sim. Pode ser um sinal de que a pessoa está vivenciando esse luto não visível? Pode. E aí, ela tá até na negação, bem profunda. Por quê? Porque ela tá comparando, eu não abri mão daquilo. Eu precisava disso aqui, né? Eu lembro que eu lembro de algo muito específico, assim, porque em Cuba, né, um lugar que a gente morou, então você não tem muitos descartáveis, né? E eu lembro que eu falei, meu Deus, eu precisava tanto daquele coador, né? E a gente falou, não, vamos dar um outro jeito. Aí entra também você entender, elaborar, que agora eu entendo que eu não tenho mais aquilo. Então não adianta eu ficar em negação. Né? Buscar outro recurso. Eu quero aquilo, não, eu preciso ir e buscar outro recurso. Aí eu lembro que a gente andando assim, a gente encontra, e assim, o que você encontra lá que é útil, compre, porque depois talvez você não vai encontrar mais. Sério? Porque não chega no país, né? Naquela minha época era difícil, agora então piorou mais ainda. E aí a gente achou aquela, por incrível que pareça, aquela cafeteira italiana. Então que você coloca água embaixo, o pozinho em cima, colocou no fogo, tá pronto. Até hoje nós carregamos ela com a gente. Até hoje. Porque não precisa do coador. Não precisa do coador. Pronto, foi excelente. Porque você não achava o coador. Então era impossível mesmo. A gente falou, vamos usar o velho hábito de um paninho de prato. A meia não, né, gente? Porque a meia suja não, né? A meia não, né? Mas é isso. Você consegue identificar que o luto, você está pelo menos passando por esse processo, quando você escolhe dar novos significados.
novas possibilidades para aquilo. Eu não dependo só daquilo. Então agora eu vou ficar sem tomar café, vou ficar tão irritada, nunca mais tomei café por causa disso, eu não acredito. Você tá entendendo? Olha como as emoções vão vindo e eu vou carregando. Quando eu passo num lugar, eu preciso parar e tomar café. Às vezes estou indo para uma reunião séria. Mas por que eu tenho que parar? Porque eu ainda estou conectada àquilo. Então, é a comparação. A comparação. E aí, o recurso para eu sair disso é tomar consciência de que eu não tenho mais aquilo. Sim. Né? Nossa, a gente pode pensar em vários contextos aqui, né? Eu não tenho mais aquilo e não terei por um tempo. E não terei. Ou talvez nunca mais. Isso. E aí, eu buscar recurso, como é que eu substituo de forma que saudável? Sim. Então, essa atitude de buscar novas possibilidades minimiza o luto ou faz eu sair dele? Inicialmente vai minimizar. Tá. Até eu conseguir sair mesmo. Como assim minimizar? Eu vou conseguir, não, gente, existem outras possibilidades. Isso é um aconchego, né, para as minhas emoções. Vai acolhendo aquilo. Vai acolhendo, eu vou entendendo que eu perdi, mas ainda é possível viver, né? É possível viver sem aquilo. Porque o que é a maior dificuldade do luto? Eu perdi e agora eu não consigo viver mais. O sentido de vida que aquilo ali traz pra mim. Aquele livro A gente estava falando sobre sentido da vida, né? Sentido da vida, Viktor Frankl. Do Victor, que eu acho que todo mundo, leitura obrigatória, né, Dani? Porque ele vai trazer, acho que a terceira linha de terapia. De terapia. Né? Ele é muito bom. Ele, né, postulou a logoterapia e ele vai trazer isso, que eu assim, até para muitos pacientes, eu sugiro esse livro e falo mesmo. Você precisa encontrar um sentido de existência. Muito além daquilo que você perdeu, que você achava que era um sentido. Que era o único. Que era o único, né? E é claro, esse exemplo que você deu, né, próprio, né, dessa modulação, Leni, da perda da sua mãe, a perda de mãe e pai, é muito significativo, né? Até nesse capítulo desse livro que eu escrevo, eu falo ali da orfandade, né? O sentimento de orfandade é você estar desconectado, né? Você está solto. Não tem pertencimento. Não tem pertencimento, né? Na perda dessas pessoas, esses referenciais, mas que você pode novamente, foi uma pessoa que passou pela minha vida, o que ela deixou, o que eu carrego dessa pessoa e seguir para que eu possa gerar nos meus filhos, né? Então, aí eu vou trazer um novo significado para isso. Isso é ressignificar. E aí sim, ela vai ser muito nobre. Então, eu tenho aquela perca que é real, preciso elaborar, preciso passar por ela, sentir. Igual você falou hoje, eu lembro, Dani, não me dói mais. Tem saudade, tem memórias. Você transformar essa saudade em memórias é lindo, do que ficar só no sofrimento. E é tão interessante que, assim, ó, a dor veio muito também, assim, quando a Joana nasceu, de eu pensar assim, como é que foi comigo? Eu não tenho pra quem perguntar, né? Puxa, como é que foi o desfraude? E aí eu pensei assim, tenho minhas tias, que, né, tem a minha irmã, que é 8 anos mais velha. Então, eu lembro, assim, que eu comecei a fazer outras conexões até hoje. E aí entra o poder da rede de apoio, Leni. Exato. A rede de apoio para o processo terapêutico de um luto é incrível, né? Você realmente não tem mais essa mãe, mas eu posso ter figuras maternais que vão me exemplificar, mesmo que não me aponte para como foi com meu pai ou com a minha mãe. Mas pode ser esse exemplo para mim hoje, né? Eu achei tão incrível que minha família mora em Minas e teve uma pessoa que virou para mim pouco tempo. Eu achei isso tão incrível. Você não tem família aqui, então o que você precisar, eu estou aqui por você. Eu sou quase uma mãe. Eu falei, muito obrigada, eu recebo, eu aceito. Isso é tão legal, né? E meus pais são vivos, né? Sim. Mas eu vivo longe deles. Eu acho que não é a substituição, né? É o ressignificar o receber. Né? Sim. E aí eu queria entrar nesse tema de fé, sabe, Dani? Eu acho que a gente tem muito próximo, né? Eu particularmente acho que alguns elementos, algumas pessoas vão chamar de espiritualidade, né? Eu não gosto de trazer a religião, porque esse não é o papel dela, mas como eu posso entender que a fé pode ser benéfica, né, para eu lidar com isso, não com o menor sofrimento, porque eu acho que até o próprio sofrimento ele é importante, né? Mas para eu poder sair desse vale, né, mais rapidamente e com aprendizados, né, e com não mais com uma ferida aberta, mas com uma cicatriz. Sim. É bem interessante, de uns anos para cá a gente tem visto muitas pesquisas, Dani, e isso tem sido muito, muito especial.
né, de pesquisadores mesmo que estão observando a fé, a oração, o meditar, o quanto isso, né, o quanto essa espiritualidade, ela é significativa para processos e para sarar mesmo, né? Uma depressão, uma ansiedade que você fica muito agitado e principalmente o luto, né? O luto, ele é incrível quando a pessoa ela vai para um lado espiritual, né? Que ela vai buscar porque ela vai acreditar que existe um ser maior do que a dor dela, que vai trazer um significado. Olha que interessante. Aí a gente volta naquele de pertencimento. Que eu sei que eu sou segura em alguém que é muito mais poderoso e maior que eu, isso me traz esse aconchego, me acolhe, né? E me acolhe de um modo que ninguém aqui é capaz de fazer. Exatamente. Né? Então, só de você pensar por isso, você fala, opa, peraí, é possível, né? Então, por isso que ela ajuda tanto. E aí são alguns processos de você meditar, de você refletir, de você parar, pensar quem foi aquela pessoa, quem ela é para você, mas quem você é além dela, né? Eu acho que também, Dani, assim, a própria Bíblia, né? Ela traz tantas experiências, na medida que a gente vai meditando, vai lendo, puxa, isso aqui não é só comigo, sim, né? E mesmo essa fé, a espiritualidade, as pessoas dessa rede não vão substituir muitas vezes um profissional. Sim, sim. Mas eu buscar ativamente esses recursos, eles vão de novo trazer um novo significado. Sim. Eu costumo dizer que assim, a terapia, você vai ali, você vai compartilhar, você vai elaborar muitas coisas, você vai identificar, né, como esse luto está latente em você e você vai apresentar para Deus, né? E você vai em uma oração e você vai meditar sobre aquilo e isso vai te ajudar no processo. Então esse processo ele se torna, na verdade, Lene, muito mais intenso, né? Muito mais intenso, porque a espiritualidade vai te ajudar a olhar, peraí, gente, tem algo maior do que isso, né? Tem algo que transcende toda essa realidade aqui e pode me trazer esse acalento, esse consolo, mesmo quando eu não estou com ninguém, mesmo quando eu estou sozinho. Isso é tão significativo, porque a terapia é uma vez a semana, Leni, sim, né? Sim. Às vezes as pessoas estão em situações um pouco mais graves, claro, vai para 2 vezes aí na semana, mas é um ponto, são 2 horas numa semana, vamos dizer assim, cada uma 50 minutos, né? Mas os outros 23 horas que você passa do seu dia, da sua semana, né? As outras horas, com quem? Quando você tem esse entendimento, que você tem um recurso de orar, de falar, né? Com alguém que é superior a você, você pode fazer isso em qualquer lugar. Você tá no serviço, que veio aquela memória, que veio aquela saudade, você vai pro banheiro, você respira fundo, faz a respirar, eu tenho que puxar pra minha abordagem, a respiração diafragmática, né? Para criança a gente fala, né? Cheira florzinha e sopra velhinha, né? E para os adultos é você, né, fazer mesmo a técnica diafragmática de puxar a respiração só pelo nariz devagar até 6, depois soltar até 6 só pela boca e você respirar ali e falar, Deus, o Senhor está aqui comigo, me ajuda a passar por isso. Eu preciso trabalhar, eu preciso seguir minha vida. Depois eu choro, mas depois a gente volta nisso aqui. Volta para ali, volta para uma reunião, volta para o trabalho. Por quê? Porque que infelizmente um luto não acolhido, não elaborado, pode ocasionar perda de emprego, perda de relacionamentos, né? Porque a pessoa ela não caminha, perda da identidade. Ela infelizmente dentro de uma casa, a perda de um filho, mas tem outros. Então eu acabo com a minha vida, eu deixo de viver por causa de um filho, mas paro de viver por causa dos outros também. E aí, o que acontece? Os outros estão ali. Eu continuei tendo filhos, né? E isso é bem duro. Aí eu vou gerando outras dores. Eu vou gerando outras dores. Um sentimento de rejeição naqueles filhos. Aí entra a comparação, né? Ele fazia isso. Nossa. Ele era, né? Pensei em José agora. Na hora. E sabe, Dani, assim, eu vejo que quando a gente... Acho que Deus, ele realmente, assim... excede todo entendimento, ele não perde o controle, mas acima de tudo, quando a gente toma consciência, a gente perde direito também, né? Então assim, eu vejo assim, ai Senhor, tira a minha dor, às vezes não é a dor em si, Senhor, tira essa angústia, tira esse sentimento, a gente começa a dar nomes, e aí a gente vai começando a eliminar por partes, sabe? Check, aqui eu tratei isso. Verdade, e até interessante isso, Lene, tipo assim, é o que você falou, não só tirar a minha dor, mas é chorar essa dor. Exato. Né? O luto, você precisa elaborar essa dor, você precisa chorar, você precisa verbalizar, você precisa falar, tá doendo, eu lembro disso, eu lembro daquilo, você precisa sorrir. Nossa, eu lembro que falava aquilo, não acredita. Sorrir misturado com choro, né? E isso faz muito sentido, as pessoas pensam, não,
Morreu, acabou, vou negligenciar, não posso sofrer perto dos meus filhos, perto da minha esposa, perto da... Não, você precisa. E isso faz com que as famílias, Helene, se unem demais. Quando elas sentam e vão falar sobre aquela dor. Sabe, vão, filho, uma mãe que, perdi um pai, agora eu não posso por causa do meu filho. Não, pelo contrário. Exato. Senão você está ensinando o seu filho a não sentir, a não vivenciar. Ele vai passar por aquilo. Ele vai passar por aquilo, querendo você for. ou não, né? E se ele souber, ele vai ser resiliente. Exato. Ele já vai ter uma bagagem para enfrentar isso de uma maneira muito mais madura emocionalmente. Porque ele viu na mãe dele. Isso é muito interessante. Sim. E aí tu já entrou até num tema assim, né, de como é que eu posso lidar com isso, né? Entendendo que algumas pessoas ainda têm o tabu de buscar uma terapia, sim, né? Sim, infelizmente. Acho que ainda mais os homens do que as mulheres, né? Para as mulheres, elas têm, primeiro que tem as amigas em alguns momentos, os homens ainda estão caminhando muito para isso, né? Querem muitas vezes lidar, e eu vejo, porque eu atendo aqui alguns profissionais em transição, né? E como é que está sendo conversado isso em casa? Eu lembro de um caso de um profissional, assim, muito sênior, que ele estava numa outra cidade como diretor, ele foi demitido na segunda, e ele na quarta era o aniversário do filho em Joinville, ele não veio, ele só veio na sexta, e aí que ele compartilhou com a família, né? Então, uau, que dor, né? Então, que formas, assim, eu posso tentar trabalhar? Acho que a gente já foi falando um pouco disso, mas para eu realmente poder viver coisas novas em tantas áreas da vida da gente. Uma das formas mais importantes, Leni, é o verbalizar. Eu falo que a fala, ela tem um poder assim incrível, né? Quando eu falo, eu estou me ouvindo. E aí eu coloco para fora aquilo que de fato eu estou sentindo. Quando eu me ouço, eu entendo o que está dentro de mim. E aí fica muito mais fácil para eu trabalhar. E aí sim, peraí, eu tenho uma resistência aqui então. Então, não, eu não quero chorar para as pessoas não verem, ver que tá tudo bem. Mas por que tem que estar tudo bem sempre? Né? Por que tem que estar tudo ok? Por que você não pode chorar? Por que você não pode sofrer? Né? E aí entra outras situações para além daquilo ali. E aí é tão interessante quando a pessoa verbaliza que faz diferença. Então, assim, mesmo antes talvez ela procurar um terapeuta, converse com a esposa, com os pais, né? Se é claro, se essas pessoas... E assim, chora junto, né? Filha, você tá sentindo falta da avó, do vô? Tô, pai. Como você tá sentindo? Ai, filha, eu também tô sentindo. Vem aqui. Eu lembro dela disso, eu lembro dessa comida, eu lembro daquilo. E chora junto. Né? Você lembra disso? Eu lembro. Qual que é mais importante? E essas perguntas, o que era mais especial que ela fazia? Qual que era o gesto dela? Um olhar que era marcante esse? Ai, Dani, mas a gente vai suscitar isso. Não, você vai falar coisa que tá aí dentro e que infelizmente não tá sendo falado. Se precisar chorar, chora. Chorar vai um minimizando sentimento a dor. normal e vai minimizando a dor. E aí quando você lembrar, você vai rir, você vai... E é incrível, porque, mas pra que ficar chorando? Aquilo ali você tira uma dor. Ali é como se você colocasse o primeiro curativo. Sabe, o primeiro metiolate. Hoje encolou sem dor, então tá bom, né? Mas é aquele metiolate nosso lá da antiga mesmo. Quando você colocasse aquele primeiro metiolate com álcool que arde, mas que é alívio. Sabe, isso é incrível. Então, eu falo isso, verbalizar, procurar uma terapia, ter rede de apoio, não se isolar. Uma das piores coisas que a pessoa faz mediante, não, eu só preciso de um tempo. Um tempo, sim, mas esse tempo para meditar, para orar, para você pensar, não um tempo que você vai ficar só se definhando, sabe? Um tempo intencional. Seja intencional com o seu tempo, mas que seja um tempo, não o tempo todo. O outro tempo você precisa dividir. Estar com a esposa, com o pai, com a mãe, com os filhos, com o terapeuta, pedindo ajuda. Aí nós falamos uma rede de apoio incrível para essa área. É uma comunidade cristã que você possa procurar, um lugar que as pessoas vão orar por você. Talvez a pessoa nem saiba orar, Leni. Então ela precisa talvez uma pessoa que vai abraçar, vai orar, vai, sabe, vem aqui, eu não posso te fazer nada, talvez eu não vou te ajudar, mas eu vou orar por você, para que Deus te console, para que Deus te abençoe, né? E nesse processo, porque é importante sim a gente passar por ele. Então eu acho que são algumas áreas que precisam, todos esses campos, né, que a Elizabeth postulou, se a pessoa ela não verbalizar, ela não vai passar por eles, Helene. Da negação, da raiva, né, da depressão, da aceitação, e ao chegar para a aceitação vai voltar de novo, e eu aceitei o quê? A perda, mas aquilo ali, que não vai voltar mais. Eu aceitei que eu perdi, mas aceitar também a dor dessa perda. E aí, Dani, eu acho que tem uma questão assim, para quem está vivendo um momento de fim, né? Então assim,
já entendeu que está num processo até mesmo de aposentadoria, né? Quando a gente fala de carreira, assim, tá num processo de despedida, né? Num relacionamento que já entendeu que não faz mais sentido, e até mesmo, assim, no sentido de ministério, que a gente olha muito a questão profissional, né, relacionamento, mas até a questão de igreja muitas vezes, né? Algumas escolhas, assim, que, puxa, aqui não tá mais me nutrindo, né? Os relacionamentos já não são mais os mesmos, né? Eu lembro que quando eu tinha 26 anos, eu saí para ir para uma outra igreja porque as minhas amigas casaram, aí eu não me via no grupo de jovens e o grupo de mulheres era da minha mãe, né? Ela liderava as mulheres. Mas como eu não perdi o vínculo, eu não sei se eu passei por um luto assim né? Mas eu vejo que isso interfere muito, entra muito na comparação, né? Sim. E como eu faço para minimizar isso, para trazer mais leveza, para de repente pular essa etapa, sabe, só da negação e ir de repente para uma etapa mais saudável, mais consciente? Aí a gente tem dois polos, né, Leni? Tanto um que às vezes eu acho que eu preciso lidar com o luto, talvez eu tenha que sair, talvez eu não tenha que sair, eu só tenho que me adaptar a uma nova fase. Que eu não vou fazer mais aquilo, mas eu posso fazer outras coisas. Um exemplo simples, às vezes a pessoa que está no louvor há muitos anos, né? Que canta, ama cantar, mas ali não tá fazendo mais sentido. Dança, né? Vamos para até algo, dança que é físico, né? Exato. Que ama, mas cara, não faz mais sentido para mim, tô em outra época da minha vida, eu tô com um corpo de mãe, né? Vamos dizer, sei lá, né? E não faz mais sentido, mas eu tenho que elaborar esse luto aí, né, de perder. E talvez eu preciso só realmente entender, talvez não, talvez eu possa ensinar outras pessoas, eu posso ser aquela que vou aconselhar sobre, posso estar nesse ministério. Eu não preciso fazer um rompimento tão drástico, né? Eu posso ser um conselheiro, eu posso mentorear algumas pessoas sobre isso, eu posso ajudar, gente, por essa área é mais fácil, vamos por esse ambiente aqui, vamos comprar dessa maneira, essa técnica musical é interessante, busca isso aqui, aprende a fazer, ela pode estar naquele meio, sem talvez estar fazendo a mesma coisa, né? Então talvez aí nem entra um luto que você vai elaborar de fazer, mas que você não precisa sair. E tem outros não, que você precisa às vezes romper. Né? Ou você foi demitido, ou que você precisou sair daquela área, a empresa entrou em falência, né? E aí o que entra? Primeiro é você entender como as suas expectativas estavam alinhadas com aquelas pessoas ou com aquela situação, naquele lugar, né? Às vezes a nossa expectativa está muito desalinhada. Né? Tem às vezes um patrão, tem às vezes uma voz de comando dizendo algo e eu estou ouvindo outra coisa. Já está desalinhado já ali, está desalinhado. Então talvez você já imaginaria, mas você não quer, né? Só que não toma consciência. Então eu vejo que o processo de autoconhecimento e desenvolvimento, Leni, faz muito sentido nesse ponto para que a pessoa realinhe e chega, vem cá, fulano. Eu tô achando que nós não estamos falando a mesma linguagem, nós estamos com expectativas diferentes e não vai ser um susto, né? Fulano, é verdade, eu tô percebendo isso. Como nós podemos melhorar? Não, eu desejaria até ficar. Me ajuda, né? Qual que eu posso melhorar? Minha ponte. E é claro, eu, em contrapartida, ouvir aquilo e me posicionar de maneira diferente. A não ser que a pessoa traga algo que eu não vou conseguir. Não, fulano, eu não vou conseguir fazer essa entrega que você está me solicitando. Pelo momento da vida, pela competência. Pela situação. Estou passando pelo luto na minha família, não vou conseguir trazer para você isso que está sendo solicitado, mas eu entendo isso. Então se torna uma maneira muito mais leve, Leni, madura. As pessoas, infelizmente, elas tampam seus olhos para não enxergar o que tá à vista. O que está ali. E aí ela vai tentando se esquivar, em vez dela enfrentar. E uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é a comunicação. Conversas difíceis, Conversas difíceis que precisam serem feitas com seu gerente, com seu chefe, com aquela pessoa direta. Peraí, o que eu tô fazendo que não tá agradando? Eu tô sentindo que não tá sendo saudável. Nós não estamos na mesma sintonia. É verdade. O outro, não, tá tudo bem. Não seja político, gente. Exato. Nem o patrão, nem o chefe, nem o gerente, nem o funcionário. Seja real, vem cá. Não preciso brigar, não preciso xingar, não preciso apontar dedos, né? Não preciso levar pro pessoal, mas eu preciso, é verdade, você não está fazendo uma entrega que a empresa precisa. Não significa que você é incapaz ou que você não é bom, mas para essa área não está cumprindo o papel. O que a gente pode fazer? Você pode fazer um curso para me melhorar? Você pode pensar mais nisso aqui? Você pode aprender com fulano, com ciclano? Não consigo. Ok, então nós encerramos aqui.
E tá tudo bem. Mas é a conversa que precisa acontecer. Principalmente, Leni, eu vejo que assim, aos poucos, no processo. O que eu acho que as pessoas mais sentem no processo de elaboração de luto de carreira é aquilo que é de uma maneira muito abrupta. Muito. Você está demitido. Poxa, não tem consciência. Você nunca me apontou nada. Você nunca falou de uma melhoria que eu precisava ter. Chega a ser injusto. Exato. Vamos dizer assim. Exato. Né? Agora, já está sendo apontada a pessoa que infelizmente não observou. Aí também ela precisa trabalhar isso. Aí entra o autoconhecimento. Eu acho que eu estou sendo incrível. Mas, infelizmente, estou muito mal, muito aquém daquilo que estão esperando de mim. E eu acho que, assim, o melhor desligamento é quando o profissional fala assim, não dá mais, né? Quer dizer, ele já se percebeu, sim, as conversas já aconteceram, sim, né? Mas é interessante, assim, né? Eu tô conectando aqui com como, às vezes, uma conversa corrige. Né? Eu tenho a gente tem um aconselhamento de carreira, né? E semana passada eu fiz um aconselhamento de carreira com uma pessoa que está 20 anos numa empresa, né? E aí eu quero mudar, porque, certo, né? Acaba tendo algumas situações pontuais que, poxa, mas eu já decidi mudar, eu que não mudei ainda, né? E assim, eu ainda comentei com ela assim, eu não quero te desencorajar a não mudar, mas me parece que uma boa conversa ou algumas boas conversas facilmente vão corrigir algumas queixas. Sim. Porque não era nem queixa de salário, era queixa realmente de alinhamento de expectativa. E quantas pessoas que eu digo, e até eu tomo cuidado para a pessoa não pensar assim, ó, puxa, eu devo ser muito ruim para o mercado, né? Porque ela não quer trabalhar o meu material, não quer me trabalhar. E não, são profissionais muito bons, sim. Mas que às vezes vão perder a oportunidade de crescimento porque ainda não tiveram, foram levando, sim, né? Sim. E conversas difíceis, como diz, são difíceis, né, Dani? São difíceis. E você precisa encarar como difícil. E o brasileiro, ele tem uma dificuldade muito grande em ter conversas difíceis. Feedback. Né? Nossa. Assim, é muito triste isso. E isso salva relacionamentos. Nossa. Né? Assim, coisas pontuais. Hoje as pessoas, o que elas mais desejam é que seja apontado para ela. O que está indo certo, o que está indo de errado, o que precisa melhorar. Então isso faz muita falta. A outra pessoa não entendeu e não colocou aquilo em ação. Aí a gente está falando de um outro lado. Mas quando é apontado, é muito mais fácil, né? Quando é ajudado, né? E o outro também tem essa liberdade falando, vem aqui. Porque também, às vezes, esse patrão, ele fica assim, pelo comportamento dessa pessoa, pela maneira que ela reage, eu não vou poder falar. Então, ela prefere demitir, né? E aí entra também por parte do funcionário, Leni, poder falar, ó, mesmo que eu tenha que elaborar um luto de um emprego, de sair, mas eu quero ouvir dele. Aponta para mim. Mas aí para algumas pessoas já perguntam, eu posso falar? Né? Você realmente quer ouvir? Né? Não é que a gente vai exterminar a pessoa, não, mas não. Ela de fato ela está disposta a entender, seja uma coisa simples, não. Pode ir até onde eu posso ir com você, né? E às vezes essa pessoa precisa, não, acerta aqui, é uma coisa simples, mas eu percebi isso no seu comportamento. Às vezes o patrão não vai saber distinguir, logicamente, mas às vezes ali tem lutos que não foram elaborados e aquela pessoa está fazendo ali, tem crise de raiva, né, de ansiedade, de situações que ela viveu, de um relacionamento que ela terminou, de uma mãe que perdeu, né, de várias situações que ela, uma não gestação, né? Nossa. Então assim, são várias situações ela vai externalizar de alguma forma. Que ela vai externalizar de alguma forma, né? E às vezes se for apontada, a pessoa vai, peraí, gente, além desse luto que eu estou vivendo, eu ainda vou perder esse emprego porque eu não estou elaborando, eu não estou tendo um posicionamento profissional aqui. E aí entra, outros já se cobrem de uma capa profissional, Leni, e esconde o luto. Mas isso, uma hora vem. Esse preço vai vir. E tem o vitimismo nesse processo também? Muito também, muito. Tem pessoas que, infelizmente, em meio a situações difíceis, principalmente de empresa, vivendo situações financeiras muito difíceis, eu vou esconder em cima de uma dor que é reconhecida. A perda de uma mãe, a perda de um pai, de um filho. Então eu vou para casa chorar. Mas, infelizmente, na verdade, ela está fugindo de encarar um problema que ela está vivendo. Então, aí sim, tem o vitimismo. Né? Infelizmente, teve pacientes na clínica que eu tive que falar, você está fugindo da realidade da sua empresa e se escondendo na dor da perda da sua mãe. Né? Que interessante, né? Porque vai usando umas bengalas para justificar, mas não é bem aquilo. Mas não é bem aquilo. Só agora é sua empresa.
Você precisa focar, você precisa entender. Ah, Dani, mas eu sinto, vem aqui, vamos ver como você sente falta. Traz fotos, né? Vão elaborar uma carta, né? Vamos fazer, né, essa elaboração aí, técnicas, estratégias, não tem problema. Lida com aquilo, Vamos mas lidar não com deixa aquilo, de olhar para mas isso não aqui. deixa de olhar para aqui, porque senão você vai perder duas coisas importantes e que depois não vai te gerar renda, e aí? Né? Então aí a gente precisa construir algo sem destruir coisas pelo caminho. Né? Nossa. Acho que um podcast de 3 horas é pouco, né? Sim. Ô, Dani, verdade. fala sobre a participação do livro, Dani. Esse livro aqui, gente, foi algo inesperado, assim, muito, muito surpresa, que tu vai fazendo a tanatologia após a especialização, que foi muito especial. E aí o diretor me convidou né, algum artigo que eu tinha escrito, a participar desse livro, né? Nossa, eu li. E foi muito especial, muito gostoso. Esse foi um tema muito novo para mim, né? Falar sobre a velhice, sobre essa fase, e no qual esse idoso hoje, esse novo idoso, né? Esse novo, a gente usa o contexto de novo velho, ele infelizmente se nega muito à finitude. Então, os procedimentos estéticos, né? A saúde, ótimo, excelente isso. Porém, infelizmente, por trás está se negando a finitude. O extrapolar isso. O extrapolar isso, né? Eu preciso entender, posso fazer uma atividade física, posso namorar, posso passear, posso viajar, sim, e deve, né? Porém, eu não posso negar que a finitude está chegando, está posta. Tanto para esse idoso quanto os filhos. Meu pai, minha mãe é super ativo. Tava aqui ontem, corre, faz atividade que eu nem faço. Mas quando ele vai parar no hospital, ele nega absurdamente a doença desse pai ou dessa mãe, que já está 70, 80, 90 anos, né? Nossa. Então, assim, isso é uma realidade. E aí, nesse texto, né, o que eu trago, até trago algo até mais real, Leni. É muito fácil você ser cuidado por filhos que você os amparou a vida toda, que você foi pai e mãe. Agora, você ter que ser cuidado por um filho que você negligenciou, que nem te reconhece, é um desafio para os pais e para o filho. Nossa. Né? Então, esse meu artigo eu falo sobre isso. E esse livro, gente, eu falo assim, tenha, porque ele fala de todos os tipos possíveis de elaboração de luto. Tem um capítulo que fala sobre o luto da fibromialgia, da saúde laboral, de você conseguir estar bem. Foi um quadro que eu já vivi, né, Leni? Então, quando eu vi esse capítulo, eu falei, uau, que incrível, né? Então, assim, tem de vários, sobre a espiritualidade, os filhos. Vale a pena mesmo, Vale né? a pena. No entanto, ele é bem... A gente vai deixar o link também lá no nosso podcast para quem quiser se aprofundar no tema, né? Conhecer e até poder comprar o livro, né? Pode ser nesse link que a gente vai deixar, e direto para a rede da tanatologia, né? Eu tenho essa parceria com eles, e que é incrível, gente. O material aqui é muito bom e vale a pena, né? Então, é muito real dentro hoje, de várias elaborações de luto de carreira, né? Sim. De filhos, né? De não gestar, de casamentos, né? De situações financeiras. Nossa. Quanto isso também, né? Nossa. Mediante uma saúde, eu precisei abrir mão de algo, então a minha qualidade de vida ou a minha é totalmente modificada, né? A minha situação financeira. E a família perde ser muito. informada disso. Então, se dentro de uma separação, às vezes os filhos têm que ser mudados de escola, mudados de bairro, de casa, e infelizmente passa a ter uma vida social muito mais simples. E aí vem uma dor com isso, né? E eu acho que o problema não tá nessa mudança, tá como a gente lidar. Como a gente lida. Sim, né? Sim. Dani, que incrível, assim, mas eu ainda tenho umas perguntinhas para a Dani, porque muita gente, acho que a gente tem muita gente diversa, né, no nosso Spotify, no nosso YouTube, eu acho que, e aí eu tenho umas perguntas assim, uma transição que te transformou, né? Nossa. Tu trouxe a ida para Cuba, trouxe para África do Sul, mas assim, eu tenho uma ideia, tá? Mas que transição realmente te transformou? Tem várias, né, Leni, de algumas áreas, mas tem duas para mim que foi tão especial, assim, o ser mãe aos 42 anos de idade, porque na verdade ele foi um instrumento de cura na minha vida, né, de poder gerar sem que eu estivesse vivendo. Na verdade, isso para mim, não foi num Miguel em si, mas eu poder gerar sendo que eu não queria nem viver quando eu tinha só dor, né? Só depressão, dor, e eu poder gerar naquele momento foi transformador para mim. Eu lembro da sensação de como nós, como família, estava feliz, porque eu conseguia dormir, Leni, eu conseguia sentar, eu conseguia deitar, em meio a uma gestação, com 42 anos.
né? Com tanto desafio. Com tantos desafios, então assim, e com o milagre, que era o meu sonho, já era o meu sonho dar um irmão para Radassa, dar outro filho para o meu marido, eu ter outro filho, que eu amo a gestação, amamentar, o barrigão, meu Deus, né? E poder ter isso me modificou, me trouxe esperança, me trouxe cura para o meu físico, para as minhas emoções, me trouxe autoridade como mulher, sabe assim? Nos fortalece. Foi uma transição absurda, assim, para minha vida, num todo, sabe? No cristianismo, com Deus, né? Com as pessoas, foi muito forte, muito forte. Né? Ver a carinha da minha filha tão feliz, do meu marido, e eles não terem mais que me virar na cama, que cuidar de mim, mas eu poder cuidar deles e gestar uma vida, foi magnífico, né? Foi assim, um ressignificar das nossas histórias, né? Do nosso ser família. Talvez as desesperanças ali de tantas coisas. Muita. A gente tem que voltar do campo, a gente tem que, né, abrir mão tantas renúncias, e ali novamente estava gerando uma nova esperança. E a possibilidade de ser igreja família. Né? Ali começou tudo, né? Vamos dizer assim. Então, foi uma transição muito significativa. Uma grande promessa mesmo. Uma grande promessa. Um hábito que te faz bem? Orar. Falar com Deus. Me faz muito bem. Parar, saber que Ele é meu Pai. Me faz muito bem. Ter a certeza, a convicção que onde eu estou, Ele está comigo. Isso é um hábito, assim, indescritível para minha vida. O medo que você já superou? De ficar doente para sempre. De ter dor para sempre. O que te fortalece nos dias difíceis? O relacionamento com Deus. E um livro? Tem tantos, mas assim, que eu vou falar de um livro dentro de um baita de um livro, né? A carta de Efésios, sabe? Tem livros ali na Bíblia que é muito marcante para minha vida, né? Romanos. É tão difícil, gente. Romanos. Filipenses, que é feliz. Ali são tantos livros incríveis são tantos dentro, incríveis, né? Uma música que fala com a sua alma. Nossa. A última, talvez, né? É a última, talvez, que são muitas, gente. Mas é a mesa do ser filho pródigo, né? Do Som do Caminho. Essa, pra mim, ela é incrível. Fé, coragem ou paciência? Qual te define mais hoje? Coragem. Um conselho que você daria para quem está encerrando um ciclo? Enfrente ele, encare, assuma ele, que realmente é um ciclo que está encerrando, e tá tudo bem encerrar, porque eu só posso começar outros se eu encerrar esse. Né? Então, assim, em frente, né? Trabalhe mesmo, não tenha medo do desconhecido, não tenha medo do novo, né? O novo tá aí e pode ser, assim, extremamente melhor. Exato, Se permita, né? Mas enfrenta, assim, encerre bem esse ciclo. Né? Eu acho que faz tão sentido agradecer, né? Entender as pessoas que passaram até aquele momento, encerre bem para que você comece outro. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu gosto muito, que fala assim: a gente não pode ganhar um presente com as mãos cheias de embalagem. Sim. Né? E é uma realidade, né? Se estiver cheio, eu preciso abrir mão para receber, né? Para finalizar, o que você falaria para Dani de 20 anos atrás? Que eu acho que estava no seminário, estava dando aula. Onde eu estava aqui. De 20 anos atrás, eu falaria para ela: continua, você está no caminho certo, mas observe e aproveite em cada oportunidade o ensinamento que ela te traz. Muito além de aproveitar a oportunidade, é o ensinamento. Cresça, desfrute com o ensinamento, que cada situação possa que realmente aconteceu, né? Há mais de 20 anos atrás foram muitas renúncias que eu fiz. E eu acho que o desfrutar e você identificar cada aprendizado é muito rico. Eu falaria isso para a Dani lá atrás. Dani, e como é que as pessoas podem te encontrar, né? Eu te acho, de algum jeito eu te acho. Mas eu acho que como tem essa atuação, né, como psicóloga, né? Acho que tem várias formas das pessoas te verem atuando, tem vários papéis, né? Tem. Mas como é que fica mais fácil? Rede social?
Eu acho que é a rede social e também o WhatsApp, né, Leni? Acho que na verdade. Mas pode me encontrar. No Instagram. Você tem tem dois Instagram, né? Tem o Daniela.Pardini, né? E tem o Daniela Psicóloga, né? Que é o Instagram também, que aí pode me encontrar, pode, né? Me acessar, né? Saber um pouco mais. A gente pode colocar ali depois o WhatsApp, se alguém quiser também. Que medo! Que medo, né? Meu Deus, que vem tantas perguntinhas. Mas assim, pode sim, se quiser pergunta, tirar dúvida, né? Que às vezes a pessoa, talvez ela não quer uma terapia em si ou um aconselhamento pastoral, ela quer falar algo, né? Ou ela quer simplesmente tirar uma dúvida, né? Será que eu começo ou não começo uma terapia, né? Mas pode me achar, pode pelo, né, os 2 canais de Insta, ou WhatsApp, né? E a gente transita nessas funções, né? De pastoral, de psicólogo. Transito bem, né? Eu sempre falo, gente, eu vou ser muito séria e vou dividir muito bem. Então, não me peço aconselhamento pastoral em meio a uma terapia. Exato. Né? Isso é muito verdade. Porque eu não vou fazer. Não, né? Isso eu acho que, assim, só não se assustem quando tu chamar as pessoas de filha, né? Filho, né? Isso é muito natural. Quando tu responde o WhatsApp, Lenira, eu falo assim, não, deleta, escreve de novo. Verdade. Mas, assim, eu não tinha dúvidas que seria incrível, né? Eu acho que, de novo, né? Eu estava muito interessada, né? Eu acho que a que mais aprendeu aqui, sem dúvida, fui eu, né? A que mais aprendo, né? Então, assim, de verdade, assim, sabe, Dani? Obrigado pela generosidade, pela leveza, pela profundidade também, sabe? Então, acho que isso é uma característica tua, né, no que tu faz, assim, e me sinto muito, muito honrada, assim, de ter aceitado o convite. Obrigada. É uma honra, eu que agradeço esse espaço de falar de um tema que, infelizmente, não é falado, né, e eu digo novamente, a morte, ela vale a pena ser vivida. É um livro, né? É um livro incrível, né? E vale a pena, e precisa mesmo, a gente precisa falar sobre, porque quanto mais você fala sobre a morte, mais você desfruta da vida com as pessoas que estão ao seu redor. Porque você sabe que um dia vai acabar. Então você passa a desfrutar com mais intensidade, com mais verdade, né? Então não feche os olhos para isso, pelo contrário, né? E falar da finitude, né, Lê? Assim, fale mesmo como eu quero estar no meu caixão, que frase, que cor que eu quero, que frase, como eu quero me despedir. Isso é louvável, né? Não é, ai, Deus me livre, bate uma madeira. Não. Isso é saudável, né? É saudável. Porque amanhã depois você vai fazer o gosto daquela pessoa e você vai cumprir. Né, eu cuidei até o final. Então isso é honroso, isso é nobre, né? Então encare o luto de frente, né? Elabore e vai para uma nova fase da sua vida. Né? Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Uma honra mesmo. E vamos seguir, quem sabe, para outros. Próximos.